Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero deixar uma palavra nesta noite de quarta-feira. Eu não vou ser extenso, porque não é muito por falar que seremos ouvidos, diz o Senhor. Eu quero tomar como base nesta noite, se o Senhor me permitir, nós vamos além. Na noite de hoje eu quero falar para você como se vence o diabo. Como se vence a paixão carnal, a carne, os desejos, as malícias, os pensamentos satânicos. João, no capítulo 15 e no verso 5, a parte C do versículo, está escrito assim: sem mim nada podeis fazer. Observou? João capítulo 15, o verso 5, a parte C do versículo. Sem mim nada podeis fazer. Para frasear este texto, nós vamos à carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor Jesus nos disse em João no capítulo 15, no verso 5, que sem Ele nada nós poderia fazer. Lá em Efésios, Paulo declarou que se nós quisermos chegarmos em algum lugar, nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo, tendo uma conversa com o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Não está escrito, eu conjecturando aqui, eu imagino que Paulo pensou, mas não é o suficiente a tua graça. Ele disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todos nós somos fracos, nós temos a tendência carnal, e só há uma forma de fortalecimento. Pecado não é vitamina, adultério não é remédio, prostituição não é vitamina, não existe fortalecimento na lascívia, não existe fortalecimento em andar seminu, mostrando as suas estéticas para os outros. A última pessoa que apareceu mostrando as suas estéticas, ele deu um grito no vale e perdeu a guerra, que foi Golias. Então você não tem que aparecer. Eu quero na noite de hoje falar sobre Satanás, sobre o diabo. Em muitas igrejas não se prega isso que eu estou pregando para você nesta noite. Eu prego tanto no telefone, como na rua, como na igreja, onde me deu oportunidade eu prego. Sabe por quê? Porque eu não sei o que você acha a respeito de casamento, mas eu tenho 23 anos que eu casei e eu estou com a mesma esposa até hoje. Então os demônios têm que me respeitar, eu tenho autoridade. Você talvez não pode, porque você já largou a mais velha, pegou uma mais nova, você perdeu a vergonha da cara, você não respeita os teus filhos. Talvez você não pode pregar a mensagem que eu estou pregando nesta noite. E talvez você não vai gostar nem de ouvir. Igual há poucos dias eu brinquei com um colega meu, se ele tinha se inscrito no canal, e ele falou, eu não gosto das suas mensagens. Pelo menos ele foi sincero no ponto interrogativo. Aí eu abri um parênteses e perguntei por quê. Ele falou, as suas mensagens têm a mesma direção, você está sempre falando no pecado. Eu falei, só há uma forma de eu mudar a minha pregação. Ele falou, qual? Eu falei, é você parar de pecar, é você sair do adultério, é você deixar a mulher que não é sua. Aí eu vou parar de falar no pecado, porque enquanto nós estivermos aqui, o Senhor diz que nós vamos ter aflição. Então, quando eu falo sobre o pecado, é porque o pecado ainda é a prática mais desejada do povo. O pecado ainda é a coisa que mais atrai o povo. Embora as paixões carnais que o diabo oferece, tudo tem um preço alto, enquanto Jesus oferece tudo de bom
de graça, 100% dado. É só você vir e experimentar. Observa para você ver. Você bebe uma cachaça, você faz careta e é pago. Você toma o sangue de Jesus Cristo e é de graça. Você fuma um cigarro, te mancha o pulmão, te causa um câncer, uma canseira terrível e você paga por isso. Você come o pão que simboliza a Santa Ceia, a carne de Jesus Cristo, você não paga nada por isso. Mas sabe por que você está nesta vida? É porque o sangue de Jesus Cristo para você não tem importância. Porque o que vence o diabo é isso. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Quando você está em comunhão, o diabo tem que te respeitar. Porque ele sabe que você está em comunhão, você está cheio da presença, cheio do poder de Deus. Então o diabo não vai atrever a mexer com pessoas dessa forma. Mas em muitos lugares não se pode mais pregar esse tipo de mensagem. E não se assuste com o que eu vou te dizer. É porque as pessoas que estão dentro da igreja junto com você estão em pecado. Se você está em uma igreja onde o seu pastor não prega sobre o adultério, ele não prega sobre as vestimentas das irmãs, é porque ele está gostando de ver as irmãs mostrar. Se ele não corrige o cara que chega parecendo uma linguiça empanada dentro da sacola, a pessoa vestindo uma calça que não serve nem para ir na praça e ele está na igreja. Crentes de calção da intercessão. Crentes, irmãos, com uma barba parecendo um burugudu, parecendo um bruxo, parecendo um feiticeiro. Mas o seu pastor não incomoda com isso, sabe por quê? Tem que ser homem de Deus para dizer o que eu vou te dizer aqui nesta noite. Ele não incomoda com isso porque ele não está preocupado com o endereço da sua alma. Ele está preocupado com a senha do seu cartão. Ele está preocupado com quanto você tem na conta, quanto você vai dizimar no final do mês, quanto você vai deixar de oferta. Então, nesse tipo de igreja, você nunca vai ouvir esse tipo de mensagem. Enquanto você estiver indo na igreja, onde está pintando as paredes de preto, onde você só ouve música, irmão, você não vai ser liberto. Se o pastor chega na sua casa e você está com a televisão ligada, assistindo novela, e ele ainda senta para assistir a cena da novela, sai desta igreja, antes que você morra espiritualmente. Se você está em uma igreja onde o seu pastor senta em cima do púlpito, e ele fica só com aquele sininho na mão, balançando, com aquela barrigona grande, parecendo um cemitério de frango, ora para Deus arrancar essa miséria daí, ou então você sai daí, porque senão você vai morrer e vai para o inferno, de cabeça para baixo. Ore, busque a presença de Deus, procure ser liberto. A Bíblia diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. O diabo tem dibriado muitas pessoas, o diabo tem enganado muitas pessoas. Jesus disse, o meu povo foi destruído, não foi porque faltou conhecimento. Você vai entender nesta noite. Ele diz que é porque rejeita. Porque quando você vê uma palavra igual essa, você desliga, você não quer ouvir, e com isso o diabo te engana. O diabo vai criando cobichão no seu ouvido, você não consegue, a cera que está no seu ouvido, você não consegue ouvir uma palavra igual essa, e você acha que está tudo bem. Igrejas que não pregam sobre santidade, que não diz que os crentes têm que ser santo para ir para o céu. Ah, mas irmão, não tem santo aqui, a Bíblia me garante que tem. Sede santo, porque eu sou santo. Mas irmão, é impossível. Não, não é impossível não, é difícil, mas é possível, porque Deus não é mentiroso. Ele não ia deixar nada aqui que não fosse possível para mim e para você fazer. Se Ele está exigindo na sua palavra, é porque Ele sabe que eu e você vai conseguir, mas para isso você precisa estar firmado, alicerçado na palavra. Aí sim, talvez você aprendeu por aí que para vencer diabo, para vencer pecado, para vencer prostituição, cachaça, droga, é preciso fazer campanha, rodar para atuar, visitar encruzilhada, bater tambor. Não tem nada disso. Como se vence o diabo, irmão Nilson?
é simples: compra e paga, dá bom testemunho, anda bem com a vizinhança, seja marido de uma só mulher. E eu duvido quando você ordenar em nome de Jesus Cristo, se os demônios não saem. Eu duvido de um demônio que tem coragem de me pegar para a gravata e dizer que eu estou fumando, que eu estou bebendo, que eu tenho uma segunda mulher. Eu duvido do demônio que tem essa coragem. Eu desafio essa entidade, não tem, porque o diabo tem que me respeitar. Porque eu estou debaixo do poder, da autoridade, da unção do Espírito Santo. A palavra de ódio da minha boca, não há capeta, não há principado, não há potestade, não há hierarquia, não há trono, não há demônio no inferno, não há Zé Pilantra, Exum Caveira, não há demônio que fique de pé na frente de um homem ou de uma mulher de Deus. O problema hoje, sabe o que é? É que tem tempo demais para sentar na calçada, fazer fofoca, mas não tem tempo de oração, não tem renúncia, não tem jejum, não tem busca pela presença de Deus. E a Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. O seu problema é que você vai para a igreja, mas a sua mente ficou na rua, a sua mente ficou nas drogas, a sua mente ficou na amante. Você foi para a igreja para enganar os fiéis, você ainda não foi liberto. Mas há um Deus no céu e há um profeta nesta noite que aponta o seu pecado e manda que você conserte, mude de vida, sai desta situação, larga esta novela, larga esta pornografia, larga a vida errada, antes que seja tarde demais.